Peru é um país único, cheio de vida, cheio de cores, cheio de aromas, cheio de sabores. Um país fantástico, repleto de paisagens. É completo e seleto, para quem busca a melhor das imagens. Seja no mar, na montanha ou no ar. O Peru é um país para se apaixonar. Uma cultura inca, única, persistente e forte, que lutou e venceu a ameaça que veio do norte. Seja em Lima, Arequipa ou Cusco, de norte a sul ou na cidade do Pisco, o Peru é um país vivo, da energia de Machu Picchu ao ceviche imbatível. Toda essa mistura faz do Peru um país inesquecível. Acho que essa minha viagem ao Peru foi uma das mais intensas da minha vida. Com a missão de ir do mar à montanha, em uma busca por experiências e sensações, eu percorri mais de 2.000 quilômetros pelo país, passando por 5 cidades e começando, é claro, pela capital Lima, que aliás foi uma passagem bem rápida. Primeira impressão aqui de Lima, desde que eu saí do aeroporto até chegar aqui. Bom, o trânsito é uma loucura. Finalmente cheguei aqui no meu hotel. Vou deixar tudo que é roupa e coisa mais pesada aqui na minha mochila, porque eu não despachei bagagem, eu não despacho bagagem nas últimas 3, 4 viagens que eu fiz, eu não levo mais bagagem para despachar, é muito mais prático. Então agora eu vou tirar tudo que é da mochila, vou deixar só os principais equipamentos que eu vou precisar aqui, um tripé, o estabilizador, a minha câmera, e eu já vou sair e eu vou explorar essa cidade. Eu preciso comer, eu tô morrendo de fome. Com um atraso de mais de 3 horas no voo e mais 1 hora perdida no trânsito, eu ainda consegui conhecer o cartão postal da cidade. E aqui faz parte do Centro Histórico de Lima, onde a gente tem o Palácio do Governo, a gente tem a principal catedral, e aqui é onde tudo acontece. Aqui seria o coração da cidade de Lima. E a praça ela fica fechada, ela fica cercada, é um dos pontos mais seguros da cidade de Lima, porque tem o Palácio do Governo aqui em frente. Então é uma praça extremamente vigiada, muitos policiais toda a volta. E a galera aqui toda tirando foto ali no escrito Lima, que talvez seja o maior cartão postal da cidade. Tá um belo dia, tá um calor aqui gostoso, e eu já ouvi pelo sotaque, pelas vozes, muitos brasileiros. Consegui também provar um dos pratos mais populares do país. Agora eu vou provar 2 pratos aqui. Vamos ver. Todos têm frango, tem batata, então não deve ser ruim, não tem condições. Chegou o primeiro prato aqui. Vamos provar. Tem batata, tem ovo e tem creme que ele falou que é um pouco adocicado. Vamos ver. Esto aqui é pollo o nombre do prato? Se llama pollo a la plancha. Pollo a la plancha. Sin pechuga.
Ah, sí, sí. La sopa seca son los tallarines, los fideos. Sí. Este de acá. Ah, sí, pulcra. sí, sí. Esta es sopa seca Sí. y este de aquí es pollo a la plancha. Pollo a la plancha. Solo la pechuga. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó la Ese es muy bueno. Ese no probaron ainda. No, puedo probar. Espera, que lo pones, te va a gustar. Sí, sí. Gracias. Bem diferente. A carapulcra. Carapulcra. Acho que é esse o nome. Parece uma batata com molho. Um pouquinho pimentado. Bem gostoso. Ele tem o frango na chapa normal. E o que eles chamam de sopa seca seria nada mais do que um macarrão com um tipo de tempero. Não sei explicar exatamente, parece um pesto do tempero do macarrão. Bom, depois de provar ali umas comidas tradicionais, pelo que o garçom ali falou, são comidas bem tradicionais aqui do Peru. Muito boas, apimentadas, mas muito boas, eu tava morrendo de fome e os pratos são muito grandes. Acho que eu não comi nem metade do prato lá, mas tava muito bom. Agora eu tô fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é me perder um pouco pela cidade e descobrindo, entrando nas ruas e saber o que tá acontecendo. O famoso Parque Kennedy é na verdade uma grande praça que virou referência no distrito de Miraflores. Cheio de bares e bons restaurantes à sua volta, é também local de comidas de rua, vendedores ambulantes e muitos, mas muitos gatos. Miraflores é um dos 43 distritos da província de Lima, com mais de 100 mil habitantes. Aqui é onde 99% dos turistas ficam, e por isso é considerado um dos distritos mais seguros da cidade, e onde tem as principais atrações também. Em 1526, Francisco Pizarro chegou ao atual território peruano, naquela época dominado pelos Incas, retornou à Espanha, conseguiu o aval da rainha para conquistar o território e se tornar o vice-rei. E aí, em 1532, ele veio que veio. Antes da chegada dos espanhóis, o Império Inca estava em uma guerra civil devastadora, e isso enfraqueceu notavelmente o Império, facilitando a conquista por parte dos espanhóis. Se aproveitando da rachadura do Império Inca, Pizarro capturou e matou o líder Atahualpa, e esse foi um dos eventos que resultou na queda do Império. 3 anos depois, o próprio Pizarro fundaria a cidade de Lima, que se tornaria a capital do vice-reino do Peru. E por fim, comi o lanche mais gostoso do mundo em uma lanchonete tradicional.
E que sanduba bom, hein? O pavo a lenha é uma carne de peru defumada. Nesse combo veio o lanche com a carne muito bem temperada, com cebola roxa e limão, batatas fritas e a famosa chicha morada. Todo esse combo aqui saiu por mais ou menos 24 soles, que daria uns R$35 mais ou menos. Olha, muito bem pago, viu? Bom, agora são 6h12 da manhã. Depois de um dia corrido ontem, eu fui dormir por volta de umas 11 e pouco, apaguei, desmanchei na cama, acabou. Eu preciso tomar um café da manhã rápido e já sair em direção à rodoviária, porque eu preciso pegar um ônibus para a cidade de Paracas. E nós vamos conhecer essa cidade já, então eu preciso correr mais uma vez. Mas ok, sem problemas. Eu fiquei pouco tempo na cidade, mas eu não sou um cara da cidade mesmo. Meu negócio é aventura. E antes de começar essa segunda parte, eu acho que eu preciso me apresentar para vocês, né? Meu nome é André Duarte, sou fotógrafo, documentarista e aventureiro. Já subi algumas das montanhas mais altas do Brasil. Atravessei os Lençóis Maranhenses a pé. Viajei por vários lugares famosos e outros nem tanto, mas sempre em busca das melhores histórias, das melhores experiências e, é claro, das melhores imagens. E a viagem continua. Depois de sair da capital Lima, eu viajei por pouco mais de 3 horas de ônibus beirando a costa peruana, vendo uma mistura de areias, dunas, montes e mar, até chegar na cidade de Paracas. De ônibus de Lima, eu acabei de chegar aqui em Paracas, uma cidade litorânea também. O sol até forte, mas está um vento gelado, acho que é o vento do mar, vento de praia, né? Ainda mais o Oceano Pacífico. Agora são mais ou menos 11h30 da manhã, acabou demorando um pouquinho mais do que eu esperava. Eu achei que chegaria aqui por volta das 10, mas vamos lá. A minha principal missão em Paracas é conhecer a Reserva Nacional, um local que promete ser um dos pontos altos dessa viagem, com um visual de tirar o fôlego.
cidade de Paracas tem pouco mais de 4.000 habitantes e faz parte da região de Ica, e o seu nome vem de uma antiga civilização pré-inca, os Paracas, cuja origem do nome significa chuva de areia, devido aos ventos fortes na região desértica. Mal sabia eu que algumas horas depois eu iria sentir na pele o porquê desse nome. Bom, fiz algumas imagens aqui na praia já, e agora eu vou à missão, acho que mais importante do dia, né? Procurar um restaurante, porque a fome já tá grande. Agora são 1 da tarde e daqui 2 horas eu vou fazer a minha caminhada pela Reserva Nacional, que se não me engano tá pra lá, tá ali pra trás. Mas agora eu tô só desfrutando aqui um pouquinho desse ventinho da praia de Paracas. Esse aqui é o famoso pisco sour com limão. Ceviche é um prato típico peruano, né? Com peixe cru, muito bem temperado, com cebolas, escalope de milho, né? Limão, pimenta, salsinha, várias coisas. E o peixe acaba não ficando cru, porque a acidez do limão, né, faz com que o peixe dê uma leve cozinhada aqui, assim. Então ele não fica 100% cru, como é o peixe japonês, né, japonês, assim. O pisco sour, o pisco é uma bebida extraída da uva, né? E aí eles fazem o pisco, que é como se fosse uma cachaça, né? Pura, mas o pisco sour é uma mistura. Então nesse caso aqui é uma bebida que lembra muito a caipirinha, que é o pisco sour com limão, sabor limão, e ele lembra bastante a caipirinha, bem geladinho, tá? Bem gostoso. O pisco sour tem a famosa disputa entre Chile e Peru para saber quem foi quem inventou. É muito mais famoso, muito mais conhecido como peruano, mas os chilenos querem reivindicar essa autoria do pisco sour. A Reserva Nacional de Paracas foi fundada em 25 de setembro de 1975 e tem uma área de 3.350 km². E embora seja um deserto, existem quase 300 espécies de animais vivendo em seus arredores. E a minha impressão, logo que eu pus os pés nas areias da reserva, era de que eu estava entrando em um outro mundo.
chamado trekking para se ver o pôr do sol aqui na Reserva Nacional de Paracas. Dá uma caceirinha, esse vento gelado no ouvido, olha, é difícil de aguentar. Eu não imaginava um vento desse. Provavelmente não vai rolar drone, porque vai levar o drone fácil. Tá ventando muito forte. Mas que lugar, cara, parece que tá num outro planeta. Sensacional. Quando chegamos ali no ponto mais alto, o guia informou que devido à força do vento naquela região da reserva e para o sentido sul, sempre vai estar céu azul, assim como nas regiões de Ica, Nazca e Arequipa. Já para o norte, de onde viemos, é normal o céu estar constantemente nublado, com aquela famosa névoa. Mais linda, mais diferente de tudo que eu já vi. Bueno, le quería comentar, aquí 2 personas murieron, dos pescadores que venían de Pisco a pescar siempre y venían con sus motos y estacionaban aquí y ellos solían pescar abajo y abajo hay bastante pescado. Entonces que ellos sí traían y uno de ellos se cayó y su amigo fue a ayudarlo y también se cayó. E nesse ponto foi onde o guia comentou que havíamos de fato chegado ao ponto das chamadas Golden Shadows, ou sombras douradas, que justamente dá nome ao tour que estávamos fazendo. There? No, there. There. Tortuga. In the front. You check? Sim. The sign, pero As rochas da costa assumem uma coloração dourada fantástica à medida que o sol vai se pondo. Meu Deus! Olha o vento! Vamos ver. Eu fiquei sem palavras ali, diante daquele espetáculo da natureza. Não conseguia pensar em muita coisa não. Foi como se qualquer problema tivesse simplesmente sumido no ar. E eu me senti perfeitamente bem e agradecido de estar ali, podendo viver aquele momento.
de volta aqui na minha bagunça do quarto do hotel. Acabamos de chegar agora em Paracas, do trekking. Sensacional, já valeu a viagem. Se eu voltar amanhã para casa, eu volto feliz, cara. Que paisagem bonita, que paisagem de tirar o fôlego. Esse trekking custou cerca de $30. A gente levou aí mais ou menos 4 horas entre sair daqui de Paracas e voltar. Não é uma caminhada muito longa, é um trekking, tá mais pelo nome mesmo, porque não é nada muito longo. Se a gente andou aí 1 km, 2 foi muito, não vi muita distância. Tem uma certa inclinação em alguns pontos que eu gravei aí pra vocês, mas vale muito, cara. Não é um passeio caro, um visual totalmente diferente do convencional, deserto, ao mesmo tempo você tem o mar com aquelas rochas diferenciadas. Sensacional. E eu vou aqui arrumar a minha bagunça, que agora espalhei tudo aqui na cama, eu preciso colocar tudo de volta na mochila. E eu tô com muita vontade de comer uma dessas aqui, ó. Isso aqui é chocolate com noz pecan. São as famosas pecanas. A noz pecan, ela é uma noz um pouquinho mais escura, né? A gente tem aquela noz comum, mais amareladinha. E a noz pecan ela é um pouco maior, mais escura. Vamos ver aqui. Tem doce de leite ainda. Esse aqui estava no cardápio como talharim de lagostinos. De camarões, né? Talharim com camarões. Mas na verdade veio um yakisoba de camarão. Bom, essa foi a minha noite aqui em Paracas. Eu consegui comer e voltar pro hotel. Praticamente isso. Não, minto. Eu saí pra tirar foto das estrelas. Agora eu tô voltando pro meu hotel porque amanhã cedinho eu vou pra outra cidade continuar essa viagem. Tá um dia bem gostoso aqui. Daqui 40 minutos tem o meu ônibus. E quais foram as minhas sensações sobre Paracas? Bem, uma cidadezinha pequena, quase um vilarejo, muito aconchegante, tranquilo, que me trouxe mesmo aquele espírito de férias, de sossego e que valeu cada segundo. Paracas, junto com o trekking pela Reserva Nacional, definitivamente fez valer a minha viagem. Mas esse foi só o meu segundo dia de viagem, ainda é só o começo. Vamos seguir até a cidade de Ica. E, sem querer dar spoilers, mas lá promete, viu? Promete bastante coisa. Então vamos lá, seguir viagem. Ica é uma cidade com 247 mil habitantes, erguida em meio a um deserto, rodeada por areia e dunas. E é conhecida como a capital do pisco, e que, aliás, esse foi um dos motivos que me trouxe até aqui. E aí já aquele sossego de Paracas já foi pro espaço. A cidade aqui é bem barulhenta. É o tempo todo o pessoal oferecendo alguma coisa. Os taxistas passam buzinando para chamar sua atenção e querer te levar para algum lugar. Este? Maní. Maní? Quanto é? Son 50. ¿2.50? Son 50. Lúcuma, de guayaba, de naranja, de guindón, pasas maceradas en pisco y de pecana. Las tejas, que es el barrio fondant blanco, que es el dulce tradicional de Ica, tenemos pecana, limón y naranja. Ah, é tradicional de Ica. Esse é o dulce tradicional de Ica. Ah, sim. Bom, parei aqui para experimentar um refrigerantezinho.
que eu achei que era a famosa Inca Kola, mas não é. Deve ser uma coisa bem natural, pela cor de gasolina. Bem gostoso, é uma massinha folhada com um açúcar dentro e amendoim. Aqui realmente parece ser uma cidade bem comercial mesmo, onde você vai a lojinha de tudo que você precisa, coisas para casa, coisas do dia a dia, algumas comidas, doces, esse tipo de coisa. Os tuk-tuks aqui realmente fazem sucesso. E a criançada indo para a escola agora, loucura total. Meu tempo pelo centro da cidade foi curto. Logo depois eu já embarcava na famosa Ruta del Pisco, um tour por 3 vinícolas e uma imersão pela história dessa bebida tão adorada e cultuada em todo o país. E a primeira parada foi em uma das mais famosas, a vinícola Tacama. O pisco é uma bebida destilada, feita à base de uvas, que são 8 tipos apenas, 4 aromáticas e 4 não aromáticas. A principal diferença entre vinho e pisco está no processo de elaboração. Enquanto o vinho é um resultado de fermentação do mosto da uva, o pisco é obtido através da destilação. Além disso, o nível de álcool do pisco é bem mais elevado. E depois de acompanhar um pouco da produção das bebidas pela vinícola, chegamos na melhor parte, a degustação. Alvilla of Ica is a sparkling wine and has 8% of alcohol. It's a pure pisco, but acholado, está blend, and has 40% of alcohol. Provamos alguns vinhos muito bons produzidos ali na vinícola Tacama mesmo, e depois o pisco puro. Mas como saber se o pisco puro é de boa qualidade? Bem, existem alguns testes. Um deles é agitar a bebida na taça e verificar se ficam as marcas escorrendo por dentro. Se não houver essas marcas escorrendo, significa que o pisco está misturado com água. Além da degustação, aprendi até como beber o pisco corretamente. Para conseguir sentir mais o sabor da bebida com uma porcentagem muito elevada de álcool, o ideal é tomar um gole, deixar a bebida na boca por 3 segundos, fazendo um leve bochecho, e depois soltar o ar pela boca. E posso ser sincero, funciona mesmo. Outra maneira de testar se o pisco é puro é sacudir a garrafa. Um pequeno tornado vai se formar dentro da bebida, se for de boa qualidade. Chegamos ao fim do tour pela vinícola Tacama, mas não da nossa Ruta del Pisco, porque a degustação estava só no começo. Aqui elaboramos o pisco. Nessa vinícola, mostraram como é feito o pisco de uma maneira mais artesanal, utilizando um sistema a lenha e que demora em média 4 dias para o processo completo. O instrutor ainda explica que existem 3 tipos principais de pisco no país: o pisco puro, feito com uma única uva, o acholado, ou misturado, que é uma combinação de tipos de pisco, e o pisco mosto verde, único no Peru, que vem ali da própria região de Ica. Vamos a hacer el mismo arriba, abajo, al centro y dentro. Y el ketchup. Wichaima. Michaima! Uraima. Uraima! Chofima. Chofima! Ahí está, muy bien. Uhuma. Uhuma.
lagunas. No caminho para Huacachina, o guia Kevin foi me falando um pouquinho mais sobre o oásis e suas águas, e os problemas relativos ao calor extremo da região. Anteriormente, haviam 7 lagoas, que praticamente já se secaram. E até mesmo as águas do oásis, que um dia foram famosas por serem medicinais, onde as pessoas podiam se banhar e tal, hoje já não é mais natural, e precisa ser constantemente renovada para manter o nível do lago. O famoso oásis de Huacachina. A imensidão das dunas de areia impressionam logo na chegada. É algo surreal. Depois de ter provado mais de 10 vinhos diferentes, 3 variedades de pisco e rodado algumas dezenas de quilômetros pelas redondezas de Ica, eu precisava de algo um pouquinho mais radical. Muchas gracias. Barriga esse passeio. Meu Deus do céu. Isso aqui são as dunas de Huacachina. Esse passeio de buggy aqui é uma adrenalina absurda, mas que qualquer pessoa pode fazer, vai se divertir muito, e essa adrenalina faz bem pra alma, né? A câmera abaixo. Esse aqui é um passeio que eu fechei agora mesmo, não tinha programado. Eu ia fazer hoje realmente só a degustação. E aí o guia falou que tinha esse passeio, que eu também fazia e tal. O meu hotel fica aqui pertinho. Então eu resolvi fazer. Custa 110 soles, mais ou menos 20 e poucos dólares. E pra mim, eu achei que valeu totalmente a pena, apesar do grande frio na barriga. Mas muito bom, muito bacana. Ali na frente está um pouco encoberto pela névoa, mas ali é o início da Cordilheira dos Andes.
Aí, ó, depois do passeio, tem que ficar tirando 2 kg de areia do sapato aqui, da bota. São 6h40 da manhã e eu tô aqui sentado no hotel esperando o pessoal da agência que vai me levar para conhecer o Canyon de los Perdidos. É uma formação rochosa que fica bem no meio do deserto também. Eu acredito que é um pouquinho distante aqui da cidade, cerca de 1 hora, 2 horas da cidade. Eu sei que não é muito próximo. E olha só que visão bacana que a gente tem aqui, ó. Daqui do hotel a gente tem a visão das dunas de Huacachina. Fica bem ali. Pra lá, atrás desse muro, fica um outro paredão, que é o famoso, que é a famosa Cordilheira dos Andes. Tá pra lá. Ontem o dia foi incrível, incrível. O passeio ali pelas dunas de bug foi sensacional. A degustação de pisco e de vinhos também, assim, foi perfeito. Foi tudo muito perfeito. E devo estar com uma cara de acabado, uma cara de sono, porque eu fui dormir ontem, acho que era umas 11 horas da noite. Acordei agora 5h30, então a cara de sono demonstra o cansaço. Mas vamos para este próximo passeio, que também promete ser muito bacana. Todo esse deserto era um oceano há 35 mil anos aproximadamente, e é uma rocha sedimentar chamada limonita, composta de sal, areia, rochas e muitas conchas que ficam incrustadas ao longo de todo o chão, e isso é a prova que realmente tudo estava debaixo d'água. Estas são conchas de Bilbao. Vamos a ver muitas allá, atrapados, incrustados. Falando em água, o guia explica que essas marcas e fissuras horizontais nas rochas são justamente o sinal de que a água foi se esvaindo ao longo dos anos. As horizontais são estratos e pues representam o ciclo de vida do água. Sensacional, imperdível, um pouquinho fora da rota turística, não é tão conhecido assim, tanto que só tá o nosso grupo aqui, não tá mais ninguém. E impressionante, né? Eu não canso de falar. Tem gente que vem para um local assim e fala, nossa, que lugar feio, não tem árvore, não tem nada. Cara, não sei se eu sou estranho o que é, mas eu vejo tanta beleza num lugar desse. Eu acho tão bonito, tão diferente, né? São belezas diferentes, não tem árvore, não tem água, não tem pássaros, esse tipo de coisa assim, não tem flores.
Mas é um lugar muito bonito, um lugar bem diferente. E acho que a gente tem que começar a apreciar mais essas coisas na vida, né? Entender as diferenças de cada lugar e apreciar a beleza de cada lugar. Deixa eu prestar atenção, a gente vê partes brancas aqui embaixo, olha. Essas partes brancas são sal. Tá, isso aqui tudo é sal, junto com, no caso aqui, barro, né, a lama e água do rio Ica. Aqui já tá bem seco, né, bem baixo o volume. E tudo isso aqui é sal. Opa! Ah, tienes agua. Talvez aí vocês consigam entender também o porquê que eu escolhi o Peru como destino, porque é um destino que tem milhares de ambientes, todos os ambientes diferentes possíveis. Você tem gelo, você tem deserto, você tem mar, você tem floresta, você tem montanhas de alta altitude. Então é um país que tem uma diversificação absurda. E eu estava em busca disso, dessas sensações que essa viagem poderia me trazer. Sentir de verdade o que é estar num deserto, o que é estar numa cidade, uma cultura totalmente diferente. Eu acho que isso, o Peru, talvez seja um dos países mais diferentes em todo o mundo. E depois de uma caminhada no deserto em pleno sol da meio-dia, sacolejar por mais de 3 horas dentro do carro no retorno para Ica, eu precisava só de 2 coisas: comida e descanso. É impressionante aqui como no Peru os pratos são grandes, cara. Tô comendo já tem 20 minutos e ainda tem comida pra caramba. Esse aqui é o famoso lomo saltado. Eu aproveitei para voltar aqui no Oasis para poder fazer algumas imagens que eu não consegui fazer ontem. E como eu tenho tempo aqui, muito mais tranquilo do que ficar em Ica. Ica é uma loucura, buzina para todo lado, taxista, muita gente. Aqui em Huacaxina é muito mais tranquilo, você pode perceber aqui pelo barulhinho aí das águas, do vento, essa visão maravilhosa as dunas, né? E esse é meu último dia não só aqui na cidade de Ica, como também nessa região mais costeira do país. Então, até então eu estava na cidade de Lima, que é litorânea, e depois Paracas, uma cidade também com mar, uma cidade litorânea. Ica está 1 hora só de Paracas, ainda dentro dessa região de costa. Os ventos mais frios que a gente sente aqui ainda são ventos que vêm do oceano. E agora, né, quando eu for para Arequipa, eu vou entrar um pouquinho mais no país, já sentido montanha.
pôr do sol. Voltei aqui pra Huacachina e confesso que cansou subir só esse pedacinho da duna aqui depois de ter comido um lomo saltado. Mas é isso, mais uma grande experiência. Acho que hoje termina uma parte da viagem, talvez metade da viagem. Sossego, tranquilidade, muvuca, depois sossego e um pôr do sol mais bonito que o outro, que eu acho que a Golden Hour, né, essa hora dourada do dia, é uma hora mágica. Sem dúvida a hora que eu mais gosto do dia, é onde tudo parece que vai dar certo na nossa vida. Você pode ter tido um dia péssimo, mas se você conseguir tirar 10 minutos para sentar em algum lugar legal e ver o pôr do sol, você vai ficar bem, eu tenho certeza. Aqui, com essa visão aqui, não poderia ser diferente, né? E agora encerra essa primeira parte da minha viagem. E amanhã eu sigo para as montanhas. Vamos ver quais serão as novas sensações. Todos esses bugs aqui, ó, é a galera voltando do rolê dessas dunas maravilhosas aqui. Eu fiz ontem esse passeio. Meu Deus, tá vendo o grito da galera? É isso. Realmente ninguém consegue ficar quieto nesse passeio. Os caras descem essas dunas ao milhão. O cara desce arregaçando aqui e dá um frio na barriga. É melhor do que muita montanha russa. Tira todo o estresse, eu recomendo. E olha só esse céu, galera, olha isso, que espetáculo. Sensacional, né? E enquanto eu estava ali nas dunas, assistindo o pôr do sol, a minha sensação é de que se a viagem terminasse naquele momento, eu estaria feliz e satisfeito. Porque tudo tinha sido tão perfeito e além das minhas expectativas. Mas o descanso tinha acabado, porque meu ônibus para a próxima cidade sairia em 1 hora. E sabe-se lá quais surpresas me esperam pro dia de amanhã. Bom dia, acabei de chegar na cidade de Arequipa, depois de uma curta e rápida viagem de 13 horas de ônibus. E eu ainda não despachei minha mala, ela veio nos meus pés, ou seja, meu pé tá inchado, mal tá cabendo na bota. Mas vamos lá, faz parte dos pequenos perrengues de viagem. Bom, ainda não tive qualquer impressão dessa cidade. É uma cidade grande, se não me engano, a segunda maior cidade do Peru. E a vista que eu tenho para um vulcão ali, alguns picos nevados, já fazem uma boa diferença. Vou tentar dar uma chorada no hotel e ver se eles liberam o meu quarto antes, que aí seria muito bom para eu dar uma relaxada, uma descansada boa, até começar a explorar um pouquinho dessa cidade. A Cidade Branca. Assim é conhecida a famosa Arequipa, a segunda maior cidade do Peru. E é fácil entender o motivo do nome, quando se anda pelo centro histórico, onde quase todas as construções têm a base da rocha vulcânica ciliar. Aqui Arequipa está rodeada de montanhas e a gente pode ver que logo ali é o famoso vulcão Misti. 5.825 metros de altura, de altitude no caso, e é um vulcão ativo, um dos poucos vulcões ativos aqui do Peru. Você vê que ele está na beira da cidade, né? Ali nós temos outro cerro, se não me engano o Cerro Xaxani.
Por ser uma região muito afetada por terremotos, a pedra ciliar cortada em grandes cubos ajudou a dar uma resistência maior aos prédios. De um mês depois que eu deixei o país, 2 terremotos atingiram as proximidades da cidade, deixando alguns feridos, mas por sorte, nada muito grave. Aqui no centro histórico de Arequipa. Cara, esse pedaço é bem bacana, viu? Um lugar muito bonito. Realmente aqui a gente vê porque é chamado de Cidade Branca, porque as principais construções aqui são com a pedra ciliar, aquela pedra é um branco meio acinzentado, né? E aqui eu descobri um pequeno mirantezinho, fica em cima de um restaurante, e a gente consegue ter um pôr do sol aqui, uma visão do pôr do sol muito bonita também. Então, o centrinho aqui de Arequipa realmente é muito bonito. E ali atrás a gente tem os cerros. Realmente muito bonito. O vulcão está aqui atrás, está obstruído aí pela construção. Mas essa visão aqui da catedral com os cerros aqui é realmente sensacional. Olha, Arequipa é uma cidade que está surpreendendo, viu? E eu confesso que eu tive um grande arrependimento assim que eu pisei no centro da cidade, mas simplesmente por saber que eu ficaria pouquíssimo tempo. A impressão que eu tive era de uma cidade aconchegante, gostosa, com muita história e muita coisa para ver e fazer. E sem contar que é a cidade mais bonita que eu passei nessa viagem, sem dúvidas. E Arequipa é uma cidade completamente diferente de todas que eu havia passado. É uma cidade bonita, elegante e com uma paisagem única. Mais uma vez, como sempre, como regra, procurando alguma coisa para comer. Eu fui procurar um cartão de memória para colocar aqui na GoPro, que o meu... acabei gastando muita, gravei muita coisa. Fui procurar esse cartão de memória e acabei caindo umas ruas ali que são parecidas com o Brás de São Paulo. Muvuca pra todo lado, a galera vendendo, um monte de loja, um monte de gente. Um trânsito absurdo. E agora eu vou procurar um lanche rápido aí pra fazer, porque amanhã eu preciso sair muito cedo, preciso madrugar pro meu próximo rolê aqui próximo da cidade. Mas foi em 2001, mais precisamente no dia 23 de junho, por volta das 8 da manhã, que talvez tenha ocorrido o pior terremoto da região,
com 8,4 graus na escala Richter, matando centenas de pessoas e deixando um rastro de destruições nas cidades de Arequipa, Tacna e Moquegua. Infelizmente, por estar na famosa região do Cinturão de Fogo do Pacífico, os terremotos e até mesmo tsunamis são comuns em todo o país, e principalmente nas regiões costeiras. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Esta es por si deseas dejarlo Iba muriendo en un mundo. Eu terminei meu dia em um aconchegante restaurante com uma boa música ao vivo e uma comida sensacional. Arequipa definitivamente vai deixar saudades. Logo cedo, eu embarquei em uma viagem para um destino que prometia, o famoso Vale do Colca, com uma única missão: fotografar a maior ave do mundo. A gente chegou aqui no mirador e tá muito frio, muito frio. 4.900 metros de altura, um frio absurdo. Que sensação rever esse vulcão, hein? Eu não esperava, não estava no meu roteiro. Mais uma surpresa sensacional dessa viagem. Estou aqui na cidade de Chivay. A gente já desceu mais ou menos 1.300 metros do que estava lá no mirador. E eu confesso que não consegui ver muita coisa, não consegui fazer muita coisa. Muito frio lá em cima, acho que não estava preparado para aquele frio, para aquele vento. E a gente ficou lá, tipo, 10 minutos no máximo. Eu consegui tirar algumas fotos de um vulcão ativo que estava lá. Muito bonito o local, de coisa de filme mesmo, sabe? Umas lagoas, os vulcões, o vulcão lá, tava lá ativo, saindo uma fumaça lá. Ele fica entrando em erupção durante a noite e de dia só fica fumaça, né? A gente só consegue ver a fumaça. Coisa mais linda do mundo. Agora aqui em Chivay a gente tá na altitude de 3.600 metros. Minha voz até voltou, né? Porque eu tava sem voz nenhuma lá em cima. Sentido ao pequeno povoado de Maca. Sim, de onde vem a famosa maca peruana, alimento que tem ganhado fama por ter vários benefícios para a saúde. Durante o caminho, fomos aprendendo um pouco mais sobre a história da região, com a guia Maria. Ela nos explicou que a palavra colca significa
armazém de comida. As colcas eram pequenos armazéns criados para proteger os alimentos colhidos no campo. O Vale do Colca foi um local de grande produtividade agrícola por centenas de anos, com dois povos principais que criaram os métodos de cultivo, os cabanas e os coláguas. Nessa região também existem tipos de batata e milho únicos, como o chunho e o milho cabanitas, além de 14 tipos de quinoa que também só são cultivados aqui no vale. E para tristeza de um e alegria dos outros, a carne de lhamas e alpacas também fazem parte do cardápio e dos alimentos culturais da região. Nos Andes, ela é muito respeitada, né? E aqui a gente vai conseguir apreciar e tentar tirar umas fotos desse pássaro que é sensacional. Pode parecer bobagem, mas pra mim, tá ali nos Andes, em um local recheado de história, tentando fotografar uma das aves mais emblemáticas do mundo, foi muito especial e valeu demais a viagem. Consegui alguma fotinho ali. Vamos ver, tá vindo mais um aqui. O côndor é a maior ave do mundo, com uma envergadura de asas que chega a mais de 3 metros de comprimento e pode voar por até 170 km sem bater as asas, só planando. Agora sim, era tudo que tava faltando nesse rolê aqui. Uma pequena trilhazinha, né? Uma caminhada. Acho que eu consegui umas boas fotos do côndor aqui. Vamos ver depois, né? Até então, estão bonitas. Vamos ver como é que fica isso aqui depois. Uma caminhada bem bacana aqui na borda do canyon. O canyon chega a ter mais de 4.200 metros de profundidade. Absurdamente alto. O lugar aqui é impressionante, pessoal. A gente está a 3.800 metros de altura e o visual é simplesmente incrível. É uma ave repleta de lendas e histórias, que diziam ser capaz de levar bebês e crianças pequenas pelas garras, ou de ser o único animal do mundo a cometer suicídio, segundo uma lenda inca. Eles diziam que no final de sua vida, o côndor voava até o topo da montanha mais alta e se jogava, para então ressurgir como uma nova ave. Tem um paradinho bem ali, ó, mas não vou conseguir pegar ele. Tirei algumas fotos aqui, mas ficou um pouquinho distante. Mas o ideal seria esperar ele voar. Oh, now it's gone. Experimentamos a fruta que vem dos cactos ali da região, o sancaio, e
que além de ter uso medicinal para o estômago e outros benefícios, também é muito consumida em forma de suco. A minha opinião sincera, parece mais um kiwi um pouquinho aguado. E essas pedras aqui, assim como no primeiro mirante que a gente viu, o pessoal crê que se a gente faz essa pirâmide de pedras e faz um pedido, né, ele vai se realizar. Então o pessoal costuma fazer pedidos empilhando as pedras aqui. Aquele primeiro mirante que eu passei lá, 4.900 metros de altura, tinham muitas dessas aí, tinham muitas. Acabei de fazer um trechinho aqui de quadriciclo ou quadrimotos, como é que ele chama. Tentei filmar com a GoPro, mas não dá, não consigo gravar e dirigir não. Você é louco, nunca dirigi isso aqui antes, mas é muito bacana, a adrenalina muito boa. O rapaz que guiou a gente aqui de quadriciclo, o Eliazar, estava explicando que ali tem um vilarejo Uyo, que é um povo antigo, mais ou menos 500 anos, e se você ver só tem uma casinha ali. Essa casinha é o Templo do Sol. Agora já não tem mais nada, só tem ruínas ali, mas tem uma casinha ainda que é o Templo do Sol. Ele é daqui mesmo, o Eliazar, né? É do povo que fica ali embaixo, onde a gente passou agora há pouco. E é uma região realmente muito bonita e muito rica em história, né? E acho que fazer esse passeio de quadriciclo a gente consegue ter uma dimensão ainda maior, porque a gente estava lá no alto, nos miradores, né? A gente estava vendo o voo do Condor, olhando tudo lá de cima, e agora a gente desce e está de fato aqui, onde o povo habita, onde o povo foi criado. E pilotar um quadriciclo com aquela paisagem do Vale do Colca é algo para ficar na memória. Era praticamente como se eu estivesse entrando em um quadro. Essa aqui é a parte dos banhos termais que o pessoal faz bem abaixo dessa montanha. Olha só esse rio que bacana. Banhos de Chacapi. Esses aqui são os banhos termais de Chacapi. Confesso que eu fiquei tentado a fazer esse banho termal, mas quando eu vi que tinha essa opção do bug, eu falei, vai ter que ser o bug, viu? Mas, pelo que falam, é muito relaxante. Esse típico restaurante no povoado de Chivai foi onde eu provei a carne de alpaca, e que por sinal é muito boa, uma carne vermelha, bem macia e de sabor forte. Após essa imersão na região do Vale do Colca, eu voltei para Arequipa, levando comigo uma experiência fantástica e que eu sabia que deixaria muitas saudades. Era como se estivesse de fato entendendo e sentindo as raízes desse país, que não parava de me surpreender. Mas, como sempre, eu estava correndo contra o tempo e ainda tinha que pegar um ônibus para uma longa viagem sentido a última cidade dessa jornada. E aí, arrisca adivinhar qual é essa cidade?
Bom, eu acabo de chegar agora aqui na capital do Império Inca. Isso mesmo, estou em Cusco, depois de uma viagem longa de novo, de ônibus, mais ou menos 12 horas de viagem, saindo de Arequipa e, mais uma vez, procurando algo para comer e procurando meu hotel. Eu vou apresentar duas cidades para vocês, a Cusco original e a Cusco dos turistas. Cusco está mais ou menos a 3.400 metros de altitude. Deve ser por isso que eu estou me cansando um pouquinho mais. Haja chazinho de coca. Impressionante aqui que eu tô andando faz 1 hora e eu simplesmente não consigo encontrar um lugar para tomar um café. Meu Deus, nos lugares que eu passei o pessoal tá comendo frango, tá comendo arroz. Aqui é Dia das Mães, né? No Brasil, em todo lugar do mundo, Dia das Mães, então a galera tá comprando bolo e flores. E ali eu passei por umas 10 pastelarias que eles chamam, que são quem faz os bolos. E nenhuma delas tem um café com pãozinho. Infelizmente a questão do lixo também é muito presente aqui em todas as cidades por onde eu passei. E a quantidade de sacola plástica que eu vi, de garrafa PET jogada nas dunas, impressionante. No caminho todo do Vale do Colca, muito lixo na estrada, muito lixo na estrada. Nos canyons de Los Perdidos, que fica 2 horas de Ica, um local completamente isolado, um monte de garrafa PET jogado nos poços. Então é um problema já, dá pra se perceber que é fora de controle, não tem mais muito o que fazer por aqui. Quer dizer, algo pra se fazer? Dá, né? Precisaria ser algo no país inteiro, né? Todas as pessoas tomarem a consciência e o velho blá 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 de não jogar lixo, né, na rua, despejar lixo na rua. Só que agora não adianta mais só tomar consciência. Tem que tomar consciência e fazer algo para limpar o que já está sujo. Cheguei agora aqui no meu hotel, encontrei no alto de uma ladeirinha, pra variar, só pra me cansar mais e me testar. Mas eu cheguei aqui, o hotel parece muito bacana. Sabe aquele famoso perrengue de viagem? É isso aí, eu mal sabia que estava prestes a acontecer. E dessa vez veio em dose dupla, causando uma baita frustração. Bom, mas vamos deixar essa parte ruim um pouquinho mais pro final. O que eu quero mostrar pra vocês agora é a melhor das minhas experiências por Cusco. A culinária. Eu descobri essa pequena joia chamada Mari, atendimento e comida perfeitos, uma fachada tão pequena que foi difícil achar no meio de tantas lojas e comércios da região. Truta com molho de racacha, que é o tipo de uma mandioquinha, um pouco de pesto, cenoura e um tipo de quinoa. E vocês podem achar que eu estou exagerando, mas a explosão de sabor dessa comida foi difícil de explicar. Eu quase lambi o prato, simplesmente sensacional. E tenho que admitir que eu acertei na mosca.
sobre a minha refeição de hoje, que eu mostrei inclusive aqui para vocês. Eu fiz questão de falar com o garçom, de falar ali com os cozinheiros, que foi o prato mais saboroso que eu comi aqui no Peru. Olha, até então foi. Como eu tenho mais 3 dias ainda pela frente, poderão surgir novos. A culinária é quando você percebe que é tudo certinho, é tudo muito bem temperado, não tem nada em excesso, não falta nada. É tudo parece que muito bem equilibrado, né? Então, eu acho que muito dessas sensações que eu tô sentindo por essa viagem vem da culinária. E você acha que parou por aí? Não, não. Ainda teve a sobremesa. E para conhecer novos ambientes, fui até o restaurante Ofrenda. E eu juro que pedi um simples pudim, mas fui novamente surpreendido. Chocoflan. Que espetáculo de sobremesa. Não tem outra palavra. Um flan sobre um bolo de chocolate com uma farofa de pistache, sorvete de chocolate e algumas frisales para dar um toque especial. Mais uma vez, uma mistura de sabores perfeita. Nada mais e nada menos. Simplesmente perfeito. Cusco é uma cidade de 2 faces, bem contrastantes por sinal, o lado turístico e o lado dos moradores locais. No lado turístico, construções históricas, imponentes, bem conservadas, restaurantes caros e chamativos. No lado local, casas pequenas, mercados de rua, comércio ambulante e nenhum turista. Cusco costuma ter, as pessoas que vêm pra cá costumam ter algum tipo de problema de dor de cabeça, né? Um cansaço muito grande. Eu tô bem tranquilo, não sei se foi o remédio que eu tomei ou se os caramelitos, mas tô bem tranquilo agora. Qualquer subida um pouquinho mais pesada cansa. Após andar um pouco pelo centro histórico, decidi ir um pouco mais a fundo para entender mais sobre a história da cidade. E nada melhor do que chamar um especialista para falar. Este lugar, en el periodo Inca, más que todo, fue la capital de todo este imperio. O local onde a gente estava era a capital do Império Inca, e o fundador dessa cidade estava logo ali, Manco Cápac. O Davi nos falou que a lenda dizia que Manco Cápac e sua esposa Mama Ocllo saíram do lago Titicaca, o lago mais alto do mundo, dividido entre Peru e Bolívia, onde receberam do deus Sol um cajado de ouro, com a missão de fundar a Cidade do Sol, onde esse cajado fosse fincado. Segundo a lenda também, esse cajado se encontra em uma montanha próxima da cidade. Outro fato interessante é que a cidade de Cusco teria o formato de um puma, animal quase que sagrado em toda a região andina, símbolo de força e inteligência. La llama es alpaca, ¿sí? No, hay una diferencia. Hay una diferencia. Sí. Mira mi mano. Llama, Sí. alpaca. Ah, sim. Aprendemos também a diferença entre llama e alpaca. El hocico también un poco más y el cuello también, que es largo. La alpaca ya también, las orejitas las tiene más caídas para abajo. Hay más de 1600 variedades de milho. E ainda tivemos uma aula sobre o processo de produção da bebida ancestral chicha, feita a partir da fermentação do milho. A chicha era uma bebida feita como oferenda para ser ofertada a Pachamama, a Mãe Terra, ou Deusa da Terra, adorada em toda a região andina. A bebida chega a ter mais de 7 graus de teor alcoólico e pode ser feita com alguns tipos de milhos diferentes. O maíz amarelo, ou milho amarelo, é a tradicional, mas também pode ser feita com maíz morada, que dá origem à famosa chicha morada, que na minha opinião é bem mais saborosa. Una vez molido, que lo contengamos aquí, esto ya también que es pasado a dónde? A estas vasijas de aquí. Colocamos aquí en las vasijas, vertimos agua y hacemos prácticamente que se cocine por varias horas y horas. Después, cuando ya vemos que está bien cocinado todo ello, lo pasamos aquí a los coladores andinos.
coladores naturales, los cuales entran prácticamente a ser como una filtración más que todo, ¿no? Hacia la otra vasija. Una vez que está ahí, tenemos que esperar entre 2-3 días más o menos como para que llegue a fermentarse esta bebida. Esta llega a contener prácticamente casi 7 grados de alcohol, ¿no? Caramba. Como una cerveza prácticamente. Sí, sí. Ahora, esta bebida era prácticamente para hacer ofrendas hacia quién, hacia la Pachamama o la Madre Tierra. Antes de ser una festividad importante, siempre brindaban prácticamente con la Madre Tierra, ¿no? Era para poder hacer ofrendas más que todo. Além das centenas de tipos de milho, no país existem mais de 3.600 diferentes tipos de batatas. E continuamos andando ali pelas ruas, agora molhadas por uma chuva atípica e mergulhando ainda mais na história e nos mistérios da cidade. Um dos locais mais emblemáticos da cidade mostra uma igreja que foi construída sobre um dos mais importantes templos incas, o Templo do Sol. A base ainda é totalmente feita com as pedras antigas encaixadas, que dava uma resistência muito maior do que o estilo de construção europeu. E a maneira como os incas realizavam as construções até hoje ainda deixa muitas perguntas. Como eles moldavam as pedras e as encaixavam perfeitamente umas às outras, sem qualquer tipo de ferramenta moderna, sem cimento ou qualquer tipo de massa para unir as pedras, que pesavam toneladas, isso ainda é um grande mistério, e que faz com que a viagem se torne ainda mais interessante. Bom, e depois de um mergulho pelas raízes históricas da cidade, era hora de voltar à minha busca pela parte mais saborosa da viagem, a culinária. E dessa vez, eu acabei descobrindo um restaurante no alto do famoso bairro de San Blas, que é no mínimo curioso. Bem-vindo a Soca Restaurante. Com as palavras do sócio Marco Antônio, a proposta do restaurante é oferecer algo diferente. Eles possuem uma horta própria e não trabalham com nenhum tipo de químico ou pesticida. É tudo natural. No restaurante, eles tentam resgatar o que chamam de florifarria, que é a utilização de flores típicas comestíveis, como a flor pensamento, que está na bebida que eu provei. Essa flor específica é muito boa para o mal de altura e para a circulação do sangue. Saludables, ¿no? La inspiración básicamente. E a ideia do Marco é justamente trazer esse conhecimento de trabalhar com as flores e comida orgânica. Perguntado sobre a inspiração que eles têm para criar os pratos, o Marco fala que a inspiração é justamente a conexão com a natureza e o foco em fazer tudo de uma maneira perfeita, nos mínimos detalhes, e que além de tudo seja agradável à vista também, porque como diz o ditado, nós comemos primeiro com os olhos. Vai ingressar por tus ojos, entonces tiene que ser algo muy bonito, una obra de arte para que pueda agradarte visualmente y después al contacto con el paladar sea algo delicioso, ¿no? De fato, os pratos são artísticos, um espetáculo à parte, não só de aparência, mas também de sabor. Para deixar o ambiente ainda mais curioso e carregado de mistério, em uma das paredes existe um crânio humano. E por mais que pareça estranho, nas palavras do próprio Marco Antônio, foi uma forma de respeito aos ossos encontrados no lugar durante a construção do restaurante. Apelidado de Charlie, o crânio tem trazido paz e sorte ao lugar desde então. A noite caiu na cidade de Cusco e eu pude me perder um pouco pelas charmosas ruas da parte alta e dar uma passada no famoso Mirador de San Blas.
Cusco realmente havia me surpreendido com uma culinária tão fantástica, pessoas bacanas e ruas aconchegantes. Mas, como nem tudo são flores e dificilmente vai existir uma viagem sem perrengues, vamos voltar àquele ponto lá no começo. Bom, cheguei agora aqui no meu hotel, encontrei no alto de uma ladeirinha, pra variar, só pra me cansar mais e me testar. Mas eu cheguei aqui, o hotel parece muito bacana, e só que ainda demora mais uns 30 minutos até liberarem o quarto. Enquanto isso, a gente pode ficar aqui num terracinho que eles têm, que dá um quase 360 aqui na cidade. Tem uma vista bem bacana da cidade de Cusco. 2 dias após a minha chegada, eu tive 2 grandes problemas. Um em relação ao próprio hotel que eu estava apresentando, e o outro, bem, o outro foi uma das maiores frustrações que eu já tive em uma viagem. Bom, agora é o meu terceiro dia aqui em Cusco, e aqueles perrengues de viagem que eu havia comentado, que sempre acontecem, aconteceram 2 perrenguezinhos aqui. O primeiro foi ontem à noite, a ducha do hotel, né, o chuveiro, simplesmente não esquentava, estava cansado pra caramba, queria só tomar um banho, e não esquentava, já tinha dado problema de manhã. Aí o pessoal do hotel falou que não, que era um problema geral da cidade, que não estava subindo água com pressão, né, pro hotel e tal. De manhã não conseguimos tomar banho, à noite chegamos e também não conseguimos tomar banho. Aí vem aquele transtorno, você já fica uma raiva e tal, você quer só descansar, quer ficar de boa e não consegue. Beleza, trocamos de hotel e eu tinha hoje marcado o passeio para fazer montanhas Palcoyo, as montanhas coloridas, né, que eu tava querendo muito fazer. Às 3 horas da manhã eu acordei, fiquei aguardando a agência no hotel e eles simplesmente não apareceram. A agência não apareceu. 2 horas depois disseram que tinha um problema com o carro. Eu questionei se ia ter o tour mesmo, não me responderam até agora. Então agora eu vou tentar ir lá na agência e ver o que está acontecendo, né? Agora já foi, já são quase meio-dia. Não tem o passeio, não tem o tour. E simplesmente eu não consegui ver uma das atrações mais bonitas do país. Eu estava sonhando para ver e infelizmente não vai rolar dessa vez. Eu cheguei até a agência, a empresa que eu contratei, e eles simplesmente falaram que tiveram problemas com o carro e que me reembolsariam. Só que o que eles não sabiam é que era meu sonho conhecer essas montanhas há meses e que eu havia trocado a possibilidade de ir até Machu Picchu por fazer o tour das montanhas Palcoyo, as montanhas coloridas, acreditando que seria mais interessante mostrar algo nesse documentário que ainda não fosse tão conhecido, mas acabei não conseguindo ver nenhum e nem outro. E confesso que a frustração foi tão grande que me deu vontade de encerrar a viagem naquele momento. Mas ainda não havia terminado. A minha missão de ir do mar até a montanha ainda tinha que ser concluída. Faltava apenas um local desafiador: superar os meus limites e encarar uma subida a pé a mais de 4.000 metros de altitude. Meses antes da viagem, eu comecei a fazer uma pesquisa para entender o famoso soroche, que é como é chamado o mal de altura pelos andinos. Muitas pessoas realmente ficam mal, com dores fortes de cabeça, enjoos, falta de ar, e isso me deixou um pouquinho preocupado. E para ter uma experiência ainda maior, decidimos ficar hospedados uma noite em uma cabana de montanha, na região de Soraipampa, onde os ventos gelados da montanha sopram sem dó. Foi muito bacana saber que as cabanas eram administradas por quechuas, que são povos indígenas que vivem na região dos Andes e possuem costumes bem tradicionais. Muy bien, muy bien. ¿Ya van a desayunar? Sí. Bom, tô aqui fazendo agora
a Lagoa Umantai. É o mesmo caminho da trilha Salcantay, que é muito famoso. E a gente vai chegar a 4.300 metros. É um lugar sensacional. Confesso que já estou um pouquinho cansado logo no começo. Mas vamos lá. Em média 1 hora de trilha até chegar na lagoa. E saímos de Cusco às 4 horas da manhã. Chegou aqui por volta das 8. A Lagoa Umantai é uma lagoa de cor azul turquesa, originada pelo degelo da montanha Salcantay e que também dá nome à famosa trilha de 5 dias que leva até Machu Picchu. Enquanto eu estava fazendo aquele caminho até a lagoa, a última etapa da viagem, não teve como não voltar o filme na minha cabeça e repassar todos os momentos e sensações marcantes que eu tive ao longo desses dias. Eu conheci Lima, uma capital única, agitada e cheia de charme. Eu andei pelas areias salgadas da Reserva Nacional de Paracas para ver as famosas sombras douradas na beira do mar e ainda apreciei um pôr do sol perfeito. Eu subi e desci as imensas dunas de Huacachina, um oásis em meio à caótica Ica. Andei na borda de um cânion em pleno deserto e passei horas degustando a bebida mais famosa do país, o pisco. Fotografei a maior ave do mundo, que voava também sobre o maior cânion do mundo, e ainda pude ver um vulcão ativo a quase 5.000 metros de altitude. Tudo isso bem pertinho de Arequipa, a cidade mais bonita do país, na minha opinião. Viajei horas e horas em um ônibus para chegar à cidade ícone do Peru e capital do Império Inca, para comer as comidas mais bonitas e bem feitas que eu já vi, e ainda mergulhar em uma história tão rica que até hoje traz admiração e perguntas sem respostas. E por fim, acabei parando nesse lugar surreal, para ter uma última experiência única e marcante. E que apesar de ter uma grande frustração em relação às montanhas coloridas, eu tive muito mais bons momentos para guardar, seja me desafiando nas altitudes da montanha ou curtindo as belezas do mar. E continuamos subindo, em um cansaço absurdo devido à altitude, mas que ao ver os primeiros sinais da lagoa, o cansaço praticamente sumiu. Foi uma paisagem tão bonita que a ficha demorou para cair. A famosa Lagoa Umantai, a 4.200 metros de altitude, me fez lembrar o motivo pelo qual eu preciso continuar viajando pelo mundo. É um lugar impressionante, não tem nem como falar. A gente já está aqui a mais ou menos 4.300 metros de altitude e realmente cansa, sei lá, 10 vezes mais do que subir uma montanha comum, uma altitude de 2.000 até 3.000, né? Então aqui já o negócio já começa a puxar, mas vale cada gota de suor e é uma região única. Lagoa Umantai, aqui no Peru. Sensacional. São paisagens como essa que fazem com que eu me sinta mais vivo, mais motivado e de todas as formas agradecido por ter a oportunidade de viver isso.
com essa paisagem digna de um quadro que eu me despedi desse país tão surpreendente, tendo a certeza que um dia eu vou voltar, pois esses mais de 2.000 quilômetros rodados dentro do país foram só o começo. O mundo é grande, mas a minha vontade de explorar é maior ainda.